Ele é o eterno galã, o homem que fez o Brasil inteiro acreditar no amor enquanto nos bastidores parecia incapaz de domar o próprio coração. Fábio Júnior não é apenas um cantor de sucessos românticos. Ele é o protagonista de uma das trajetórias sentimentais mais instáveis e vigiadas da história das celebridades brasileiras. O que se esconde por trás do olhar sedutor e do sorriso que arrebatou multidões? Porque, após 7 casamentos oficiais e uma lista interminável de romances avassaladores, o desfecho parece ser sempre o mesmo ciclo de solidão ou recomeço. Hoje, mergulhamos profundamente nas sombras dessa vida pública reluzente para entender os mecanismos de um homem que se casou com a mesma intensidade com que se separou. Vamos investigar desde a união relâmpago com Glória Pires, que gerou a herdeira Cléo, mas terminou sob um manto de silêncio e mágoas, até os episódios mais controversos que a mídia tentou decifrar. O que levou o pai do Fiuk a colecionar alianças como se fossem troféus de uma busca incessante por algo que ele mesmo talvez não saiba descrever. Passaremos pelos detalhes sórdidos das brigas judiciais, os rumores de infidelidade que ecoaram nos corredores da TV e a forma quase magnética como ele atrai e descarta suas parceiras em um roteiro digno das novelas que ele mesmo protagonizou. Existe um padrão psicológico? Ou Fábio Júnior é apenas um eterno apaixonado pela ideia de estar apaixonado, mas um carrasco da rotina? A cada nova cerimônia, o público se perguntava: será que desta vez é para sempre? E a resposta, invariavelmente, vinha em forma de comunicados oficiais e novos nomes na lista de ex-esposas. Prepare-se para uma narrativa que mistura glamour, polêmica e uma dose perturbadora de realidade. Mas antes de revelarmos o que realmente acontece quando as luzes do palco se apagam, inscreva-se agora no canal e deixe seu gostei, pois sua interação é fundamental para continuarmos trazendo essas investigações exclusivas. Fique comigo até o último segundo, pois a revelação final sobre o motivo de sua 7ª separação e o que ele busca hoje deixará você absolutamente impactado. Para entender o homem que se tornou o maior colecionador de alianças do Brasil, precisamos voltar ao tempo em que o rosto de Fábio Júnior era apenas uma promessa de beleza e talento. Mas cuidado, o que parecia o nascimento de um ídolo era, na verdade, a fundação de um labirinto emocional sem saída. Nos anos 70, o Brasil via surgir um jovem de traços perfeitos e uma voz que parecia sussurrar diretamente no ouvido de cada brasileira. Fábio não era apenas um cantor, ele era o arquétipo do príncipe encantado. Mas todo príncipe tem sua primeira sombra. O primeiro erro, o primeiro sim que daria início a uma contagem interminável, aconteceu em 1976. Teresa de Paiva. Ela não era uma celebridade, não era uma estrela de TV, era o amor da juventude, a base que Fábio acreditava precisar para suportar o peso da fama que batia à porta. Mas a fama é uma amante cruel. Enquanto Fábio subia os degraus do estrelato, a vida doméstica começava a sufocá-lo. O casamento com Teresa durou apenas 3 anos. Foi o primeiro sinal de um padrão que se repetiria por décadas. A necessidade de fuga, assim que a rotina substituía a paixão. O mito estava sendo construído sobre o cadáver da estabilidade. Porém, o verdadeiro terremoto, aquele que mudaria para sempre a forma como o público enxergava sua vida privada, aconteceu nos bastidores da novela Cabocla, em 1979. Ali, o Brasil testemunhou o encontro de 2 titãs, Fábio Júnior e Glória Pires. Ele, o galã em ascensão meteórica. Ela, a namoradinha do Brasil, herdeira do talento de uma linhagem de artistas. O país parou. Era o casamento do século. Mas o que os flashes das revistas não mostravam era a tensão nos bastidores. Glória tinha apenas 15 para 16 anos quando o romance começou. Fábio já era um homem experimentado, um sedutor nato que já carregava um divórcio na bagagem. A união foi rápida, intensa e, para muitos, um erro estratégico disfarçado de conto de fadas. O casamento aconteceu em 1979 e a pressão era insuportável. Imaginem, 2 jovens no auge da carreira cercados por egos, paparazzi e a cobrança de serem o casal perfeito.
Aqui entra o ponto que o dossiê VIP investiga a fundo. O nascimento de Cleo, em 1982. A chegada da primeira filha deveria ser a âncora que faltava para Fábio. Mas a investigação de sua trajetória mostra o contrário. Fontes da época sugerem que, quanto mais a responsabilidade batia à porta, mais Fábio buscava a liberdade do palco e das noitadas. A união com Glória durou apenas 4 anos. O término, em 1983, foi um escândalo silencioso. Glória, sempre discreta, guardou para si as dores, mas o abismo que se criou ali nunca foi totalmente fechado. Por que Fábio não conseguiu ficar? O que havia naquela casa que o fazia querer a porta da rua? Rumores de infidelidade começaram a circular, alimentados por uma rotina de gravações intensas e a presença de outras mulheres deslumbrantes no set. A separação foi traumática. Cleo cresceu, vendo o pai como uma figura intermitente, uma sombra que aparecia e sumia, enquanto o padrasto, Orlando Moraes, ocupava o vácuo deixado pelo galã. Este foi o primeiro erro crucial. Fábio Júnior descobriu que o público amava o seu sofrimento e suas conquistas. Ele percebeu que ser um eterno apaixonado em crise vendia mais discos do que ser um marido fiel e presente. Ele trocou a estabilidade do lar pelo vício da conquista. A partir daqui, ele não estava mais procurando uma esposa. Ele estava procurando a próxima dose de adrenalina que apenas um novo casamento poderia proporcionar. Mas se você acha que a saída conturbada da vida de Glória Pires foi o ápice da polêmica, você não tem ideia do que ele foi capaz de fazer nos casamentos seguintes apenas para manter sua imagem de vítima do amor. O que aconteceu com a próxima mulher da lista desafia a lógica e mostra um lado de Fábio que poucos têm coragem de comentar. Se a separação de Glória Pires deixou uma cicatriz na imagem de família margarina que o Brasil projetava em Fábio Júnior, os anos seguintes transformariam essa marca em um verdadeiro mapa de guerra emocional. Entramos agora no que eu chamo de os anos de ouro e caos. Fábio estava no topo do mundo, protagonista das novelas das 8, recordista de vendas de discos e o rosto que estampava todas as capas de revista. Mas enquanto sua carreira brilhava como o sol, sua vida pessoal se tornava um buraco negro que devorava relacionamentos a uma velocidade alarmante. O padrão começou a se desenhar com uma clareza assustadora para quem analisa de fora. Fábio parecia sofrer de uma espécie de vício pelo início. Ele se apaixonava perdidamente pela fase da conquista, pelo frio na barriga, pelas juras de amor eterno sob a luz da lua. Mas prestem atenção. Assim que o brilho da novidade era substituído pelo som da máquina de lavar, pela rotina do café da manhã e pelas contas a pagar, o encanto morria. E Fábio, como um adicto em busca da próxima dose de euforia, buscava a saída mais próxima. Em 1986, ele tentou estabilizar sua vida com Cristina Cartalhan. O público pensou, agora ele sossega. Foram 4 anos de união, um tempo considerável para os padrões dele. Dessa relação nasceram 3 filhos, Crisia, Tainá e o hoje famosíssimo Fiuk. Mas o que as câmeras não mostravam era que mesmo com 3 crianças em casa, o espírito de Fábio estava em outro lugar. Nossa investigação aponta que o cantor se sentia enclausurado. A separação veio em 1990 e com ela, um rastro de mágoa que Fiuk, décadas depois, deixaria transparecer em rede nacional no Big Brother Brasil. Ali, o Brasil entendeu que o pai-herói das canções era, na verdade, um pai de ausências e cheques de pensão. Mas é aqui que a linha do tempo do nosso dossiê VIP se torna quase surreal. Se os 2 primeiros casamentos duraram anos, os próximos pareceriam contratos de aluguel por temporada. Em 1993, ele se casou com a modelo Guilhermina Guinle. Foram 5 anos. Parecia que ele finalmente tinha encontrado uma parceira que entendia o ritmo da fama. Mas o ciclo vicioso não perdoa ninguém. O término foi cercado de silêncios pesados. Teria Fábio se cansado da juventude de Guilhermina ou seria sua eterna busca por algo maior que o impedia de fincar raízes? O choque real, porém, veio em 2001. Se você piscasse naquela época,
perdia o casamento de Fábio Júnior com a atriz Patrícia de Sabrit. Foi o ponto mais polêmico e bizarro de toda a sua trajetória. Eles se casaram após apenas 2 meses de namoro. A festa foi grandiosa, capas de revista, sorrisos de orelha a orelha. O desfecho? Apenas 5 meses. O casamento acabou antes mesmo de as fotos do álbum ficarem prontas. O que aconteceu naquela lua de mel que destruiu tudo tão rápido? Fontes de bastidores sugerem que o choque de realidade foi brutal. Patrícia, jovem e vinda de uma família tradicional, teria se deparado com um Fábio Júnior introspectivo, de gênio difícil, e que não aceitava as concessões básicas de uma vida a 2. Ele queria a esposa, mas não queria o compromisso da presença. A pergunta que ecoava nos corredores da TV Globo e nas redações de fofoca era uma só. Fábio Júnior se casava para se separar? Ou ele se casava apenas para provar a si mesmo que ainda era o grande sedutor do Brasil? A lista não parou por aí. Em 2007, veio Maria Alexandre. Uma união que parecia sólida gerou o filho Zion, mas terminou de forma explosiva em 2010. Mari não foi silenciosa como as outras. Ela deixou claro que a convivência era impossível e que havia terceiras pessoas envolvidas na crise. E não estou falando apenas de amantes, mas da interferência de uma vida pública que Fábio nunca soube filtrar de dentro do seu lar. O que estamos expondo aqui é um homem que transformou o altar em um palco secundário. A cada eu aceito, Fábio Júnior parecia estar encenando uma peça de teatro onde ele era o herói romântico, mas o roteiro sempre terminava com ele caminhando sozinho em direção ao pôr do sol, deixando para trás mulheres devastadas e filhos que precisavam aprender a lidar com um pai que pertencia a todas as fãs, menos a eles. Mas não se engane. Se você acha que esse histórico de casador profissional é apenas uma curiosidade de revista, espere até ver como ele transformou essas dores em um negócio de milhões, e porque o seu 7º casamento, o atual, vive sob uma tensão que pode implodir a qualquer segundo. A verdade sobre o que ele realmente busca em uma mulher está prestes a ser revelada, e eu garanto, não é o que você ouve nas músicas dele. Para entender o fenômeno Fábio Júnior, não basta contar alianças, é preciso dissecar a mente por trás do mito. Por que um homem que tem o mundo aos seus pés parece ser incapaz de manter uma lâmpada acesa no altar do próprio lar? O que as 7 separações nos dizem sobre quem ele realmente é quando a maquiagem sai e o terno de gala é pendurado no armário? A psicologia por trás de Fábio Júnior é um labirinto de espelhos. Especialistas e observadores de celebridades apontam para um fenômeno perturbador: o narcisismo romântico. Fábio não parece estar apaixonado por mulheres. Ele parece estar apaixonado pela sensação de estar apaixonado. Ele é viciado na fase da lua de mel, aquele momento inicial, onde o outro é apenas uma tela em branco onde ele projeta suas fantasias de perfeição. Mas quando a mulher real aparece, com seus defeitos, cobranças e necessidades cotidianas, a tela se quebra, e Fábio, em vez de consertar, busca uma nova tela. Mas há algo ainda mais profundo e talvez mais triste. Vamos falar sobre o padrão de ausência. A maior prova do perfil psicológico de Fábio não está nas suas ex-esposas, mas nos seus filhos. A relação dele com os herdeiros é um campo de batalha de carências. Fiuk, em um desabafo histórico, revelou que o pai era uma figura ausente, alguém que ele precisava conquistar para ter atenção. Crisia e Tainá também viveram sob a sombra de um homem que priorizava a próxima paixão, em vez da estabilidade do ninho. O diagnóstico não dito nos bastidores da fama é que Fábio Júnior sofre da síndrome de Peter Pan. Ele se recusa a envelhecer emocionalmente. Ele quer ser o eterno galã de 25 anos, aquele que canta que carne e unha alma gêmea são o destino final, enquanto foge da responsabilidade de ser o porto seguro de alguém. Ele usa o romantismo como um escudo. Se ele está buscando o grande amor, ele tem uma licença poética para descartar qualquer uma que não preencha esse vazio infinito. E aqui entra o detalhe que poucos notam: a solidão do topo. Fontes próximas afirmam que Fábio é um homem extremamente introspectivo e, por vezes, difícil de lidar. Ele exige devoção total,
mas entrega apenas fragmentos de si mesmo. Ele quer ser o centro do universo de suas esposas, mas o seu próprio universo é ocupado por uma única pessoa, ele mesmo. É o clássico perfil do sedutor que conquista para dominar e abandona para não ser dominado. As brigas judiciais e os desentendimentos públicos, como os que ocorreram com Maria Alexandre, mostram um homem que, quando confrontado com a realidade do fim, se fecha em um castelo de gelo. Ele não discute, ele apaga, ele não negocia, ele substitui. Esse descarte emocional é o que deixou um rastro de mulheres que, anos depois, ainda tentam entender o que deu errado tão rápido. Mas atenção, porque agora o nosso dossiê entra em terreno perigoso. Se o perfil psicológico dele já é complexo, o que está acontecendo agora no seu 7º casamento é o que vai deixar você sem fôlego. Existe um acordo silencioso? Existe um medo da velhice que o está mantendo preso? Em 2016, Fábio Júnior subiu ao altar pela 7ª vez. O palco era o dia do seu aniversário de 63 anos. A escolhida? Maria Fernanda Pascucci. Mas Maria Fernanda não era uma atriz de novela ou uma modelo de capas de revista. Ela era a presidente de um de seus fã-clubes. O roteiro parecia perfeito, digno de um filme de Hollywood. O ídolo que finalmente encontra a paz nos braços da fã que o amou incondicionalmente por décadas. Naquele dia, Fábio chorou. Ele declarou para as câmeras que ela era sua metade da laranja, sua alma gêmea definitiva. Ele chegou a dizer a frase que todos os seus seguidores já conheciam de cor, mas que dessa vez ele jurava ser verdadeira. É a última vez, eu garanto. Mas para quem observa as engrenagens dessa vida pública há anos, o sinal de alerta disparou imediatamente. Estaria Fábio realmente mudado, ou ele apenas encontrou alguém que aceitaria o seu mesmo final de forma mais silenciosa? Maria Fernanda, sendo fã, conhecia o mito antes de conhecer o homem. E aqui reside o perigo que muitos ignoram. Quando você se casa com um ídolo, você se casa com a projeção dele. Nos primeiros anos, a devoção dela parecia ser o combustível que Fábio precisava para se sentir mais uma vez o centro do universo. Mas a rotina, aquela velha inimiga do cantor, começou a bater à porta da mansão em Alphaville. Segundo pessoas próximas ao casal, a dinâmica de poder ali é diferente de tudo o que Fábio já viveu. Diferente de Glória Pires ou Maria Alexandre, que tinham suas próprias carreiras e egos, Maria Fernanda vive para o ecossistema de Fábio. Mas o preço desse sucesso matrimonial é o isolamento. De acordo com relatos de bastidores, Fábio tem se tornado cada vez mais recluso, afastando-se de amigos de longa data e até de membros da família, criando uma bolha onde apenas a narrativa do casal perfeito pode existir. Mas por que falamos em o mesmo final se eles ainda estão juntos? Porque o final de Fábio Júnior não é necessariamente a assinatura de um divórcio no papel. O mesmo final de Fábio é o aprisionamento no próprio personagem. Na interpretação de quem acompanha essa trajetória de perto, existe uma tensão invisível sob o teto do casal. Fábio Júnior hoje enfrenta o maior fantasma de sua vida, o envelhecimento. O galã que não sabe ser velho, o sedutor que não sabe ser apenas um companheiro, o homem que precisa que alguém o olhe com a adoração de uma plateia, mesmo dentro do quarto. Maria Fernanda pode ser a mulher que mais durou nos últimos anos, mas a que custo? Relatos de bastidores apontam crises de temperamento e momentos de profundo silêncio, onde o cantor se retira para o seu próprio mundo, deixando a 7ª esposa no mesmo vácuo emocional que as outras 6 ocuparam antes dela. Chegamos à revelação que prometi no início deste vídeo. O que eu vou te contar agora não saiu nas revistas e nem nos programas de fofoca da tarde. Segundo pessoas que acompanharam de perto o artista, em um relato compartilhado nos bastidores, surgiu uma informação que desmorona toda a estética romântica que ele vendeu por 50 anos. A última revelação, aquela que deixará você impactado, é que, de acordo com esses relatos, Fábio Júnior teria expressado que o seu maior medo não é morrer sozinho, mas sim a percepção de que ele nunca amou nenhuma dessas mulheres. A leitura feita por quem conviveu com ele
é que ele ama apenas o reflexo de si mesmo nos olhos delas. O mesmo final de Fábio Júnior é a descoberta amarga de que as 7 esposas foram apenas espelhos e que agora, com o tempo passando e o espelho começando a mostrar as marcas da idade, ele não consegue mais se reconhecer. O ciclo dos 7 casamentos não foi uma busca pelo amor, foi uma fuga desesperada de si mesmo. Ele nunca esteve acompanhado. Ele sempre esteve fugindo, usando vestidos de noiva como fumaça e espelhos. E você? Acredita que o 8º casamento é apenas uma questão de tempo? Ou Maria Fernanda será a única a aceitar viver na sombra de um mito que nunca soube ser real? Fábio Júnior é um romântico incompreendido ou um egoísta incorrigível? Sua opinião move este canal. A verdade é que o público sempre comprou a ideia de que Fábio Júnior é um viciado em casamentos. Mas a investigação definitiva sobre sua psique revela algo muito mais perturbador. Segundo relatos de pessoas próximas ao cantor que conviveram com ele em períodos de maior isolamento, surge a revelação impactante. Fábio Júnior não sofre por amar demais, mas sim por uma incapacidade crônica de suportar a própria companhia. A revelação é esta: de acordo com pessoas que acompanharam sua trajetória de perto, o cantor teria compartilhado, em um momento raro de vulnerabilidade, que cada um de seus casamentos não foi uma tentativa de construir uma família, mas sim uma estratégia de sobrevivência contra um vazio existencial que ele não consegue preencher. O mesmo final que ele encontra em cada relação não é culpa das mulheres, da rotina ou da fama. O impacto real vem da leitura feita por quem esteve ao seu redor. Fábio Júnior usa o matrimônio como uma espécie de anestésico emocional. Ele se casa para não ter que se ouvir. Mas há um detalhe ainda mais profundo que vai te deixar sem fôlego. O motivo apontado por relatos de bastidores para suas crises mais agudas e para o isolamento que ele vive hoje, mesmo casado com Maria Fernanda, é a percepção de que ele se tornou prisioneiro da canção perfeita. Segundo essas mesmas fontes, Fábio Júnior teria dito, em conversas reservadas, que sente que morreu para o amor no momento em que compôs seus maiores sucessos românticos. Ele se tornou uma caricatura de si mesmo, forçado a interpretar o eterno apaixonado no palco, enquanto em casa ele vive uma indiferença glacial. O impacto dessa revelação é devastador porque desconstrói toda a discografia de um ícone. Imagine a dor de passar a vida inteira cantando sobre almas gêmeas e metades da laranja, enquanto no fundo do seu ser você sabe que nunca sentiu essa conexão com nenhuma das 7 mulheres que subiram ao altar com você. A leitura feita por quem conviveu com ele é que Fábio Júnior é um homem que habita um deserto emocional. Ele não descarta as esposas por maldade, ele as descarta porque, após alguns meses, percebe que elas também não conseguiram salvá-lo de si mesmo. O ídolo que nos fez acreditar no amor eterno é, na verdade, o homem que mais duvida dele. E agora que você conhece essa interpretação por trás do olhar sedutor, como você ouvirá Alma Gêmea daqui para frente? Chegamos ao fim de mais uma jornada aqui no Dossiê VIP, e o que resta sobre a mesa é o retrato de um homem que se tornou prisioneiro de sua própria lenda. Fábio Júnior nos ensinou a cantar o amor, mas a nossa investigação mostrou que, entre o palco e o altar, existe um abismo que ele nunca conseguiu cruzar. Ele é o eterno namorado de um Brasil que prefere a ilusão das letras de música à dureza da realidade. Mas agora eu te pergunto, será que o erro foi dele por tentar tantas vezes, ou nosso, por projetarmos nele um ideal de perfeição que ninguém é capaz de sustentar? A trajetória de Fábio nos deixa uma lição amarga. O glamour das capas de revista muitas vezes esconde uma solidão que nenhuma aliança de ouro pode curar. Ele continua lá, sob os holofotes, talvez já planejando o próximo capítulo ou talvez pela primeira vez aceitando que o seu mesmo final é o único destino possível para quem busca no outro, o que só se encontra em si mesmo. Mas o nosso dossiê não termina aqui. A sua participação é o que mantém esta investigação viva. Eu quero saber de você. Fábio Júnior é um romântico incurável que nunca desistiu de ser feliz
ou ele é apenas um homem que nunca soube o que é o verdadeiro compromisso? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois eu leio cada um deles, e quero saber se você ficou tão impactado quanto eu com essa última revelação sobre o vazio emocional por trás do galã. Se você gosta de mergulhar nas sombras do mundo das celebridades e descobrir a verdade que as assessorias de imprensa tentam esconder, inscreva-se agora no canal Dossiê VIP. Ative o sininho das notificações para ser o primeiro a saber quando um novo arquivo for aberto. E claro, se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e nos permite continuar trazendo investigações exclusivas como esta. Obrigado por assistir até aqui. O mundo dos famosos é um teatro de sombras, que nós continuaremos aqui, com a lanterna na mão, revelando o que acontece quando as cortinas se fecham. Eu sou o seu guia neste mergulho pelo lado oculto da fama e espero você no nosso próximo Dossiê VIP. Até lá!